Fala pessoal, Paladino aqui na área, tô aqui no Fractal, chamando a galera do segundo ano pra gente poder conversar sobre classificação científica. Hoje, eu não vou resolver exercício com vocês, eu vim passar para você um roteiro de estudo, algumas coisas que você vai precisar saber quando você estiver revisando essas questões para sua prova. Nós vamos lembrar que nós estamos no módulo 5, na unidade 6, no capítulo 18, falando sobre sistemática e taxonomia. E aí, quando eu estou pensando em sistemática e taxonomia, eu estou pensando naquele ramo da biologia que está interessado em identificar, classificar e nomear as criaturas vivas. Para isso, a gente precisa ter um monte de regras, caso contrário, cada um dá o nome que quiser. Assim sendo, queridos, toda essa parte que a gente discutiu, mais uma vez, como é a origem da vida, a gente faz um levantamento histórico. Então, os primeiros critérios utilizados para poder classificar os seres vivos foram critérios que levaram em consideração o tipo de nutrição que o bicho tinha, então, produtores, consumidores, decompositores, e mais adiante a gente levou em consideração critérios como o habitat. Já existiram classificações científicas que separavam os animais em grupos como terrestres, aquáticos e aéreos, que são os voadores. Tudo bem, isso resolve de certa forma, mas à medida que historicamente a gente ia conhecendo mais coisas sobre os seres vivos, essas classificações mais simples, elas iam ficando ruins para a gente determinar, estabelecer semelhanças e diferenças entre os seres vivos. Aí outros critérios passaram a ser utilizados. O que a gente bateu um papo é que, pensando em classificações que são mais clássicas, que são mais antigas, certo? Um dos critérios que em algum momento foi levado em consideração foi a anatomia, a morfologia, a forma do corpo das criaturas. Então, basicamente, a gente conferiu o seguinte: os pés, os pernas, os braços, olhos. Nós somos do mesmo grupo. E a gente usou esse tipo de estratégia para plantas, para classificar fungos, para classificar micro-organismos. O que nós conversamos, queridos, é que algumas vezes a gente esbarra em algumas características que, apesar de elas terem a mesma função, elas têm origem genética e embrionária diferente. Isso aí podia complicar um pouco a vida na classificação mais moderna. Mas para a época que isso aqui era feito, tudo tranquilo, estava tudo resolvido. Nós batemos um papo também sobre um cientista em específico que ficou famoso, um botânico, Carl von Linné. Linneu, né? Vamos abrasileirar o nome dele. Esse cara era um botânico, e aí ele definiu algumas coisas importantes a respeito de classificação científica. Eu coloquei aqui, os 3 principais elementos que você vai precisar guardar sobre esse cara. Linneu criou então algumas categorias, alguns conjuntos, grupos para poder classificar os seres vivos. Essa palavrinha aqui, que eu escrevi cada uma das sílabas ou de trechos dela específicos com uma cor separada, ela é só um atalho para você poder lembrar da sequência de cada um desses grupos: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dorreficofage. Essa palavrinha, ela não tem significado biológico nenhum. Ela é só um macete para você guardar a sequência das categorias taxonômicas. Por que essa sequência ela é importante? Queridos, quando eu estou pensando em domínio, eu estou falando basicamente em criaturas que são procariontes e, portanto, não têm núcleo, ou eu estou falando em criaturas eucariontes, que têm núcleo e outras subdivisões internas. No entanto, se eu falar simplesmente domínio eucarionte, vamos estar dentro desse mesmo conjunto uma alga, um fungo, uma planta e eu e você. E olha o tanto que esses 4 organismos são diferentes entre si. Aí foi necessário a gente ir criando subgrupos, subconjuntos para poder agrupar os seres vivos cada vez com uma quantidade maior de características semelhantes entre si. Então o que eu quero que você tenha em mente é que, à medida que você vai indo nas categorias taxonômicas em direção à espécie, cada vez os seres vivos que você está comparando vão ficando mais parecidos. Um outro atalho que eu gostaria de te lembrar é que, se você afirma que 2 criaturas são da mesma ordem, todas as categorias taxonômicas antes de ordem obrigatoriamente precisam ser a mesma. Então, seres que são da mesma ordem têm obrigatoriamente em comum a mesma ordem, a mesma classe, o mesmo filo, o mesmo reino e o mesmo domínio. Também faz com isso? Linneu também determinou o conceito de espécie. Eu já conversei com vocês que o conceito de espécie passou por muitas alterações ao longo do tempo, certo? Então, por enquanto, para esse primeiro momento, a gente vai usar o conceito linneano de espécie, que envolvia criaturas capazes de se acasalar e gerar descendentes férteis. Tranquilo até aqui? Uma outra coisa que Linneu estabeleceu e foi muito importante foi as regras para estabelecimento dos nomes científicos. Você vai lembrar que nome científico não é um nome que você vai usar na balada para chegar na gatinha.
nome científico ele é utilizado dentro da comunidade científica. E ele serve para quê? Qual que é a importância de nome científico? Vou esperar você me responder essa, hein? Ó a dica do Paladino. Se você investigar os nomes científicos, pegando um como exemplo, a gente consegue extrair algumas informações dos critérios que Linneu estabeleceu para eles. Olha aqui o nome científico da nossa espécie, Homo sapiens. Então a nomenclatura de um nome científico ela é pelo menos binomial. Isso significa que os nomes científicos têm pelo menos 2 nomes. Ok? O primeiro nome designa o gênero, que é essa mesma categoria taxonômica, e o segundo nome chama epíteto específico. Juntos, gênero e epíteto específico designam o nome da espécie. Outra regrinha. A primeira palavra que você escreve, ela tem que começar com letra maiúscula. É a única letra maiúscula que tem no nome científico. Outra regrinha. Esse nome científico ele precisa vir destacado do texto, ou em itálico, ou sublinhado, que foi o que eu fiz aqui. Existem outras regras, mas, no geral, o que você vai precisar são essas que a gente discutiu aqui, foram as que a gente discutiu em sala também. Ok, aí nós conversamos que a classificação ela foi evoluindo, como quase tudo em ciência, e com o passar do tempo a gente foi utilizando um monte de novos critérios para poder classificar os seres vivos. Critérios como a comparação dos embriões, a avaliação dos genes e do material genético, e a avaliação das substâncias químicas que fazem parte do gene, né, a gente chama de certa forma de genética molecular, todos esses critérios juntos colaboraram para a gente fazer uma classificação mais real dos seres vivos. E o que eu estou chamando de classificação mais real? Uma classificação que traz para a gente a história evolutiva dos seres, ou seja, conta para a gente quem são os seres mais antigos, mais ancestrais e quem são os seres mais modernos, e além disso, permitiu também a gente organizar os seres que são mais parecidos entre si em grupos mais próximos. Isso não significa, jovens, que a gente descartou esses critérios antigos, não. Então, por exemplo, algumas características evolutivas que têm a mesma origem embrionária também foram levadas em consideração aqui para poder fazer essas classificações mais modernas. O que aconteceu é que a gente adicionou mais critérios, passou a avaliar mais coisas do que simplesmente o formato do corpo da criatura. Ok, aí eu trouxe um método de classificação científica que é chamado de cladística. Cladística é um método dentro da taxonomia, da mesma forma que fatoração é um método para poder decompor números dentro da matemática, certo? Então ele é uma ferramenta. A cladística vai te permitir criar um gráfico conhecido como cladograma, e esse gráfico vai te dar exatamente essas duas informações aqui. Os seres que estão mais à sua esquerda são os mais ancestrais e os mais antigos. E os seres que estão mais à sua direita são os mais recentes. Samuel, licença, vou invadir a botânica, hein? Eu vou usar esse exemplo porque eu sei que você acabou de ver esse conteúdo da classificação aqui das plantas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Representadas em torno desse gráfico, a gente tem como saber que as briófitas são mais antigas, as angiospermas são mais recentes ao longo do tempo geológico. Uma outra coisa que esse gráfico mostra pra gente, como eu disse para vocês, é esse critério de similaridade entre duas criaturas, entre 3 grupos, por exemplo, que é o que a gente chama de parentesco ou relações filogenéticas. Aqui, eu utilizei cores separadas para a gente poder identificar as características das plantas. Se você compara uma angiosperma com uma briófita, você vai ver que elas têm em comum o fato de serem plantas. Se você compara um angiosperma com a gimnosperma, essas duas características são comuns a esse grupo. Lógico, esse gráfico está mostrando para você que angiospermas têm mais características em comum com gimnospermas do que com briófitas. Tranquilo, né? E é só isso. Em evolução, você vai avançar um pouco mais na análise de cladogramas, mas por enquanto, pensando em classificação científica, é isso que eu preciso que você guarde agora. Por fim, e para a gente fechar esse Fractal Revisa de hoje, a gente vai bater um papinho sobre os reinos. Nós classificamos os seres em reinos diferentes. E olha só, quando eu era pequeno, a gente tinha 3 reinos, era lindo, era muito fácil estudar. Era reino animal, vegetal e mineral. Olha que sossegado. Atualmente, à medida que a gente foi discutindo e conversando, e descobrindo mais coisas sobre os seres, a gente precisou aumentar a quantidade desses grupos para poder classificar os seres em características ou em semelhanças que eles possuem, baseados nesses critérios. Então, atualmente, os sistemas que são relacionados ao ensino médio vão envolver 5 reinos: Monera, Protista ou Protoctista, Fungi, Plante e Animale.
Ao longo do ano, a gente vai discutir todos esses reinos com um pouco mais de aprofundamento. Nesse primeiro momento, o que eu preciso que você saiba sobre esses reinos? Quem faz parte de cada um desses grupos? Então, ali no Monera, tem bactérias, propriamente dito, certo? Proctotista, eu tenho algas e protozoários. No fungi, olha o próprio nome, fungos. Plant, eu tenho plantas, você está vendo isso com Samuel agora. Animalia, eu tenho as criaturas do reino animal. Em tipo de célula, eu basicamente quero saber se essa célula é eucarionte ou procarionte. E aí é que sossegado. O único grupo, ou o único reino que tem organismos que são procariontes é o reino Monera, o grupo que tem as bactérias. Sossegado? Todos os outros reinos são eucariontes, tem núcleo e outros compartimentos celulares internos. Número de células, eu quero saber se as células, esses organismos fazem parte desses reinos, são unicelulares ou pluricelulares. Todos uni, representantes uni e alguns pluri, representantes uni e alguns pluri, plantas e animais são todos pluricelulares, ou um outro termo que você pode encontrar nos livros é multicelulares, é a mesma coisa. E por fim, tipo de nutrição. Por tipo de nutrição, eu quero saber se a criatura é autótrofa ou heterótrofa. E aí, olha que interessante, no reino Monera, eu tenho representantes dos dois grupos. Existem bactérias autótrofas, existem bactérias heterótrofas. No reino protista, eu tenho algas que são autótrofas e eu tenho protozoários que são heterótrofos. No reino fungi, todas as criaturas são heterótrofas. No reino plant, você está estudando isso com Samuel agora, as plantas fazem fotossíntese, então elas são autótrofas. E por fim, o reino animal, eu e você, nós não somos capazes de produzir nossas substâncias orgânicas, a gente tem que comer, então nós somos heterótrofos. Queridos, sua prova está aqui, estuda e detona. Paladino está contando com vocês. Grande abraço.